Vamos agora conversar ao vivo com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Tiago Cortez. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Secretário, há alguns dias a secretaria tomou várias medidas de readequação, de deslocamento dos presos e isso, de certa forma, são medidas paliativas, né? Hoje, qual é a perspectiva de solução para a crise no sistema carcerário no Estado, a criação de novas vagas? Existe uma previsão de 670 vagas. De onde viriam essas vagas? Bom, essa solução que nós tomamos para colocar as mulheres no imóvel no Parque Industrial de Parnamirim é emergencial e temporária, como nós anunciamos. E para a solução, um paliativo também, porque o sistema penitenciário é bem complexo, o governo autorizou a retomada de reformas de duas cadeias públicas, seria a obra da antiga DEPROV. Nós ali estamos abrindo 120 vagas. O término, a finalização e liberação do pavilhão de Alcaçuz, foi feito um acordo judicial no dia 1º de março. Desde o dia 14, a partir do dia 14 de março nós temos 40 dias para fazer as adaptações, e já estão feitas uma boa parte. Que é o pavilhão daquela polêmica do calor. Isso, exatamente. Nós fizemos um acordo, existe uma previsão de liberação. Nesses 40 dias, são 400 vagas. E na cadeia pública de Mossoró, um prazo um pouquinho maior, 3 a 4 meses, para a conclusão da reforma que está parada há um ano. Como a obra da DEPROV também está parada há um ano, era para ter sido terminada em julho do ano passado. Mas o governo do Estado retomou essas obras para a liberação, para desafogar o sistema penitenciário. Secretário, nós sabemos que há uma superlotação, né? Existem efetivamente mais presos do que vagas, mas também existe um déficit de profissionais especializados, né? De agentes penitenciários. Como é que fica isso? Há uma previsão de contratação de novos agentes para tentar suprir esse déficit, e de quanto seria? Bom, há todo um movimento do governo do Estado para se suprir essa falta de agentes penitenciários. Ontem, em reunião com a comissão de suplentes, o Sindicato dos Agentes e o chefe da Casa Civil, Dr. Paulo de Tasso, foi autorizado que eu fizesse a minuta do projeto de lei, criando 600 vagas para que fosse enviada à Assembleia Legislativa. E só assim iniciar o trabalho de contratação desses suplentes que estão aptos a fazer o curso de formação para depois serem contratados. O governo do Estado só vai fazer isso após a saída desse limite prudencial, que hoje o governo não pode contratar nem nomear. Mas, independentemente disso, nós vamos fazer a minuta do projeto de lei a ser enviado para a Assembleia e vamos enviar para o Gabinete Civil ainda na semana que vem para analisar todo o impacto financeiro dessas contratações. Então, só um pouquinho. Esses 600 agentes supririam essa necessidade? Olha, de forma imediata, eles seriam um grande alívio para o sistema, mas nós ainda precisamos de muitos agentes penitenciários, e aí é uma política de longo prazo que nós vamos apresentar propostas ao governo, e o governo certamente adotará a melhor forma possível da gente suprir essa deficiência no quadro de agentes penitenciários. Agora, secretário, como o senhor diz, grande parte dessas medidas são paliativos porque o sistema é muito complexo e as deficiências hoje são muito grandes, né? De 2003, são dados até das próprias secretarias ligadas à segurança, de 2003 o número partiu de 1.729 para 5.648 presos, né? Em quanto tempo se consegue vagas realmente, ou condições para abrigar, ou existe outro gargalo, por exemplo, muitos presos que continuam cumprindo pena, ou já cumpriram a sua pena e ainda continuam presos, não deveriam mais estar lá? Bom, os fatores são diversos. De 2003 até 2010 foram realmente essa evolução do número de presos. Enquanto isso, o número de vagas foram apenas cerca de 200. Então é um número aí bem distante. Mas nós hoje, graças a Deus, estamos contando com o apoio do Judiciário, o doutor Seráfico, o juiz corregedor, o doutor Henrique Baltazar. Nós estamos muito integrados nessa ação para que o Judiciário analise com mais rapidez esses processos de progressão de regime, daqueles que têm direito. É bom que se diga isso, e isso é uma análise do juiz a cada caso, mas é um trabalho conjunto que nós estamos fazendo. E concomitante a isso, o governo do Estado, ontem eu recebi alguns representantes de empresas que possam fazer o monitoramento eletrônico, a questão da pulseira nos presos. Isso vai nos ajudar bastante para evitar que algumas pessoas fiquem nas prisões sem precisar também. Então é uma questão bem complexa que a gente tem que ter todo um planejamento para os próximos anos. Mas que imediatamente o que a gente está
fazendo é para desafogar e poder planejar um pouco a melhoria do sistema penitenciário. Rapidamente, secretário, o mutirão carcerário há pouco tempo detectou problemas muito sérios e inclusive chegou a recomendar o fechamento de algumas unidades prisionais. Como é que vai ser procedido isso aí? Bom, a minha intenção é fechar. Pelo menos a unidade das Quintas, assim que eu abrir vaga no sistema, eu vou fechar a unidade das Quintas. A da Ribeira e a da Zona Norte, que hoje estão condenados, vamos dizer assim, pelo CNJ, a gente pode fazer uma reforma e adaptá-las para receber melhor os presos e com menos pessoas. Mas a gente só pode fazer isso se abrir vagas em outros locais. A minha prioridade é fechar o CDP das Quintas, que é muito complicado. Acho que o de Felipe Camarão também. E assim que eu tiver disponibilidade, a gente vai fechar esses CDPs e melhorar os demais. Ok. Secretário Tiago Cortez, obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. E